Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6. Eu normalmente não prego nada daquilo que Deus não esteja falando com o meu coração, né? Ou tenha falado muito forte no meu coração. E Lucas capítulo 6. E há um tempo Deus tem falado muito sobre isso, e para tudo quanto é lugar que eu olho, eu só consigo enxergar isso, e tudo quanto é lugar que eu escuto palavras, eu só consigo direcionar para isso. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite, amém? Lucas capítulo 6, a partir do versículo 46, amém? Todo mundo achou? A palavra de Deus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, porém, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Você pode se assentar. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar na história dos 3 porquinhos, né? Os 3 porquinhos que resolveram construir suas casinhas na floresta, né? E um usou palha, o outro usou madeira e o outro usou tijolo, né? E ali nessa historinha dos 3 porquinhos, a ênfase é no material que estava sendo utilizado para construir aquelas casas, né? Mas um pouquinho diferente é o que Jesus estava falando. Não que o material que a gente vai construir não seja importante. Não, é muito importante. Porém, Jesus estava falando: olha, ainda que o material que você use seja o melhor dos melhores, o top, né? O tigre. Se você não colocar a sua construção numa rocha, num alicerce, ela vai desabar. Então aqui, né, Jesus estava nos mostrando que tão importante quanto o material que você está construindo, é importante aonde você está construindo a sua casa. E eu gostaria nessa noite de falar um pouquinho sobre isso, amém? Sobre onde nós estamos construindo a nossa casa, onde que nós estamos firmando os nossos alicerces. Você sabia que cada um de nós somos construtores? Olha para o teu irmão e fala assim: você é um construtor. Você sabia que você é uma construtora? Você é um construtor, né? Porque todos nós estamos construindo uma história. Você está construindo uma história, amém? Você está construindo uma história, e essa história ela é composta de vidas que te cercam, ela é composta de pessoas que estão ao seu redor, ela é composta de uma família, amém? Ela é composta dos seus pais, dos seus filhos, ela é composta, né, da parte financeira, e ela é composta também da parte espiritual. Tudo isso é composto a nossa obra, amém? A nossa grande obra. E é preciso muita sabedoria, muita graça, né, para que a gente possa construir algo que dure uma vida, amém? E não só dure uma vida,
mas que dure depois. Quantas pessoas que fizeram da sua história uma história lembrada, mesmo depois da sua morte, né? Jesus foi um deles, amém? Nesse processo de construção da nossa vida, né, de construção na nossa vida, muitas vezes a gente está preocupado, como eu falei, do material que a gente vai usar, né? Eu estou preocupada, o que é que eu estou trazendo diante do Senhor, né? Eu estou preocupada. Mas, como eu falei, se nós não estivermos construindo no lugar correto, tudo vai ser desperdiçado. Toda força que você usar, né? Tudo que você gastar de energia para construir vai se desgastar se você não estiver colocando a sua obra, a sua construção no lugar correto. E hoje a pergunta é: onde nós estamos firmando os nossos pés? Você já se perguntou isso? Aonde eu estou firmando os meus pés? Será que eu estou firmando de fato no lugar correto? Ou não? Onde está o alicerce da minha vida? Onde está o alicerce da sua vida? Será que o alicerce da sua vida está num relacionamento? Existem pessoas que são emocionalmente dependentes. E essas pessoas, elas constroem a sua vida em cima de um relacionamento que pode acabar por causa da pessoa ou por causa de uma morte, né? E depois? Existem pessoas que constroem a sua vida em prol de outras pessoas. Eu conheço filhos que constroem a sua vida em prol dos seus pais e não vivem a sua vida. E depois que esses pais morrem, né, eles ficam perdidos. Mesma coisa, pais que constroem as suas vidas em prol de filhos. Filhos são heranças do Senhor, amém? São bens que o Senhor nos deu. Na ordem cronológica, os pais vão antes dos filhos, mas existem situações onde os filhos vão antes dos pais. E pais que constroem uma vida em cima de um filho, de repente se perde esse filho, perde a sua própria vida. Por quê? Porque depositou tudo que ele tinha ali. Tem pessoas que se gastam atrás de dinheiro, né? E eu contei uma história aqui, até no culto das mulheres, de um homem que ele, se eu não me engano, foi o primeiro bilionário que existiu. E ele gastou muito a sua vida correndo atrás de dinheiro. Porém, quando ele chegou num certo ponto, ele não podia usar o dinheiro dele para comer aquilo que ele queria, porque ele estava doente. Ele não poderia usar o dinheiro dele para fazer as viagens que ele tanto sonhou. Por quê? Porque o corpo dele já não aguentava mais. E ele olhou para aquela riqueza e falou: de que adianta eu ter tudo isso e eu não poder usufruir de tudo isso? Toda a vida dele estava construída em cima de riquezas. E aí, né, a história desse homem conta que ele, pensando nisso, ele simplesmente decidiu começar a fazer doações com o dinheiro dele. E ele fez doações e aquilo começou a alegrar o coração dele, começou a alegrar as pessoas. E por um milagre esse homem foi curado. Mas a mente dele já tinha sido transformada. E ele conseguiu ainda viver e usufruir de tudo que ele havia conquistado, mas com a consciência de que a vida dele não poderia mais ser plantada, construída, alicerçada somente nas riquezas. Quantas vezes nós também construímos a nossa vida, né, numa religiosidade? Não, eu sou da igreja tal. Não, porque eu sou crente.
desde pequenininha. Nasci, fui criada, cresci dentro da igreja. Eu sou desta igreja. E aí Jesus volta e você fica com a placa da igreja. Por quê? Porque você estava alicerçado na religiosidade e não em Jesus. Então, onde estão as nossas raízes? Eu me lembro que quando eu era jovem, não que eu não a seja ainda, mas quando eu era bem mais jovem, uns 15 anos mais ou menos, assim, hoje eu estou com uns 18, 19, mas quando eu tinha uns 15 anos, eu lembro que a gente começou a construir uma igreja, né? A gente fez parte da construção, literalmente, dos alicerces de uma igreja, não só espiritual, mas alicerces físicos. E eu lembro que a gente ia para essa igreja, dia de domingo de manhã, nós íamos orar, nós não íamos orar, porque não tinha igreja, não tinha templo, né, ainda, só tinha as pessoas, e nós íamos lá carregar cimento, nós íamos lá carregar areia, nós íamos lá construir de fato aquela igreja. E eu lembro que depois de um tempo, depois que aquela igreja já estava pronta, né, usufruindo já de um tempo dessa igreja, começamos a ter um problema nessa igreja. O fundo da igreja, ele começou a ceder. E jogávamos aterro, e o fundo da igreja cedendo. Meu pai lembra disso, né, pai? E o fundo da igreja cedendo. E depois foi se descobrir que nós havíamos construído a igreja em cima de uma vala, né? Um terreno muito alagadiço. E ali necessitava de muito mais aterro do que nós imaginávamos. Por que eu estou contando essa história? Porque muitas vezes na nossa vida, né, nós não olhamos para onde nós estamos construindo a nossa vida. E depois de tudo parecendo que está pronto, né, nós olhamos e falamos: isso está desmoronando, porque não foi colocado, não foi construído no lugar correto. E é exatamente isso que Jesus estava dizendo. E esse texto também está em Mateus, você que gosta de anotar, também está em Mateus 7, depois nós vamos utilizar. E Jesus está falando de um homem, né, que quis construir algo grandioso, mas que... um homem que precisa construir algo grandioso, mas esse construir, ele precisa ser numa rocha forte, num lugar forte. Amém? Então vamos mergulhar no texto, amém? Eu queria que você voltasse, vamos começar lá no 46. Brenda, por favor, coloca aqui para mim o 46, Lucas 6, 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? E eu gostaria que a gente se detesse um pouquinho aqui, porque eu achei muito interessante que Jesus, ele começa fazendo uma pergunta. E essa pergunta, talvez eu e você tenhamos que fazer nessa noite, para nós mesmos, né? E essa pergunta é uma pergunta que nos coloca em xeque-mate, nos coloca num ponto de decisão. Jesus pergunta: por que vocês, né, me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando, né? Não fazem o que eu mando. Em outras palavras, numa versão totalmente 2019, né, Jesus devia estar perguntando assim: ei, tu tá ficando doido? Tu sabe o que é para fazer e tu não faz. Você sabe o que é para fazer. Por que você não me escuta? Jesus falando. Por que você não me escuta? Por que vocês são tão desobedientes? Por que você é tão cabeça dura? Por que vocês são tão difíceis? Né? Por que vocês são tão inconstantes?
A pergunta que Jesus faz é: vocês sabem o que vocês têm que fazer, por que vocês não fazem? Vocês me chamam de Senhor, Senhor, Senhor. Vocês leem a minha palavra, mas vocês não fazem aquilo que a minha palavra diz que é para fazer. E Jesus começa fazendo essa pergunta, né? Por que eu estou aqui falando, e todas as minhas palavras que eu declaro para vocês entram por um ouvido e saem pelo outro? Eu não sei se você consegue se identificar, mas muitas vezes eu me identifico nessa palavra. Eu sei o que é para fazer e eu não faço. Por que eu sou tão cabeça dura? Será que hoje talvez você possa colocar um pouquinho assim a mão na consciência e falar: por que eu sou tão cabeça dura? Por que eu sou tão cabeça dura? E o texto continua falando, 47, 48, vamos lá. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Versículo: é semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa. E não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. E aqui, né, eu quero destacar algumas coisas desse texto. A primeira coisa: todo aquele que vem a mim. Quando Jesus começa a falar desses dois tipos de homens, né, o que firmou a casa sobre a rocha e o que firmou a casa sobre a areia, isso é igual para esses dois. Qualquer que vem a mim. Todos esses dois homens, o que firmou na rocha e o que firmou na areia, foram até Jesus. Ir até Jesus. E esses dois homens, eles fizeram isso, eles foram até Jesus. Todo aquele que vem a mim, todo aquele que vem a mim. Então, inicialmente, esses dois homens tiveram a mesma postura. Tudo começou assim, tanto para aquele que construiu na rocha, quanto para aquele que construiu na areia. Foram até Jesus. E eu quero te dizer uma coisa: se não for até Jesus, não tem como se construir nada proveitoso. Até mesmo porque a gente pode até fazer alguma coisa, mas uma hora vai ruir. Uma hora vai ruir, amém? Como é bom quando a gente faz algo com um especialista junto, né? Quando a gente chega até Jesus, ele chega pra gente e fala: olha, meu filho, tá vendo essa palavra aqui? Essa palavra aqui é tudo que você precisa. É tudo que você precisa. Você sabia disso? Se você seguir essas palavras, você vai conseguir viver muito bem na sua vida. Você vai conseguir muito bem viver nela. Aqui é o seu manual, né? Eu sou o seu arquiteto. Eu fui aquele que te construí, amém? Eu fui aquele que te fiz. Eu fui aquele que planejei a tua vida. Fui eu que te formei. Desde o ventre da tua mãe eu te conheço. Todos os seus dias eu sei o que vai acontecer. Então confie em mim. Quando a gente vai até Jesus, Jesus fala isso pra gente, sabe? Quando você vem aqui na igreja, você escuta uma palavra, e essa palavra ela entra no teu coração. É Jesus falando: olha, meu filho, você está vendo isso daqui? É porque você precisa saber dessas coisas para que tudo te vá bem. Mas muitas vezes nós somos como aquelas pessoas. E eu vou contar uma história aqui, tá, gente? Não é uma história verídica, tá? Pode acontecer de ter algumas coisas, você conhece de repente alguma pessoa que já fez isso, mas ela não é verídica, tá? Ela é uma história fictícia. É igual as novelas, tá? Ela é fictícia, né? Você já viu pessoas que vão construir alguma coisa
né? Um exemplo bacana, um banheiro, né? Vão construir um banheiro. É uma coisa muito legal de se construir, amém? Né? Vão construir um banheiro. E essa pessoa nunca fez curso de engenharia, nunca fez arquitetura, mas não, eu conheço de construção. E aí resolve fazer o banheiro da cabeça dela, né? Não, eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer, né? E ela começa a fazer esse banheiro, não chama ninguém, começa a fazer do jeito que ele acha que é, do jeito que ela acha que é, da sua mente, né? E o banheiro ficou pronto? Fica pronto? Fica pronto. Dá para usar? Dá para usar. Mas se gastou mais tempo do que deveria, se gastou mais dinheiro do que deveria, se gastou mais energia do que deveria, sabe? Não teve o resultado, né? Poderia ter sido bem melhor se tivesse um arquiteto, né? Um engenheiro, né? Mas acontece. E assim é conosco, sabia disso? Você pode viver a sua vida todinha sem Jesus, amém? Você pode. Você pode viver a sua vida todinha sem Jesus. Nós podemos fazer isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, você vai gastar muito mais energia, você vai gastar muito mais tempo, você vai bater muito mais a cabeça na parede, talvez você gaste muito mais dinheiro, e talvez no final, até você consiga construir algo, mas não ia ficar tão bonito se Jesus estivesse com você. Você entendeu a analogia? É assim. Ir até Jesus, muitas vezes nós até vamos. Nós vamos na igreja, nós vamos numa célula, nós vamos nos lugares. Mas nós não buscamos ir mais profundo, que já é o segundo nível que nós vamos falar. Amém? Que aí é o nível que ainda está no versículo 47, que diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. Nós vamos até Jesus, temos aquele primeiro contato com Jesus, amém? Mas aí a gente começa a escutar Jesus. Escutamos a palavra, escutamos louvores, nos emocionamos, sabe? Entregamos para Jesus o nosso fardo, né? Colocamos diante do Senhor tudo aquilo que nós deveríamos colocar. E aí, para falar um pouquinho desse ouvir a voz de Jesus, eu gostaria que nós abríssemos, pegue a sua Bíblia e vá lá no livro de Lucas, nós estamos, de Mateus 6. Porque nós vamos complementar agora, amém? Mateus também vai falar disso, só que ele fala de uma forma um pouquinho mais detalhada. Mateus 6. Deixa eu abrir aqui também na minha Bíblia. Vou ver só aqui qual é a referência. Mateus 6, 24. Amém? Tá certo? Espera aí, gente. Não, é Mateus 7, me perdoe, gente. É Lucas 6 e Mateus 7. Mateus 7, eu estou vendo aqui, está errado. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Então, quando nós falamos de ouvir, né, o Senhor, ouvir a voz de Jesus, né? E aí, quando a gente junta o texto
de Mateus, com o texto de Lucas, que diz assim também: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e a observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que cavou e abriu bem profundo, né, uma vala, e pôs ali o alicerce sobre a rocha. E aqui eu quero destacar algumas palavras. Quando a gente fala de ouvir, né, ouvir, ele é comparado nesse texto como cavar. Diga para o seu irmão: quando a gente ouve, a gente cava. Amém? A gente cava. Então significa que aquele homem, ele não foi só até Jesus. Ele foi até Jesus para escutar algo. Ele foi até Jesus para se encher de algo. Então ele não ficou somente na superfície, só em conhecer. Mas ele começou a se aprofundar naquele relacionamento. Amém? Ele procurou saber quem era Jesus. Ele procurou ler a Bíblia. Ele procurou, né, escutar os louvores, se encher de Jesus. Ele buscou conhecer a Deus. E talvez podemos ser como esses homens. Esse homem, né, que buscou conhecer, falar de Jesus, chegou mais perto, que até gostou das palavras que escuta do domingo, né, das pregações que escuta na televisão, achou bonita, sentiu bem, sentiu um refrigério, virou um simpatizante do Evangelho. Quantas pessoas a gente não conhece que é um simpatizante do Evangelho? Ele gosta de vir para a igreja, não tem nada contra a igreja, mas quando você pergunta para ele: você quer fazer um compromisso? Não, agora não, eu estou esperando o tempo certo, né, no momento correto. Não, agora não, vamos esperar mais um pouquinho. Quando você fala assim: você quer entrar mais profundo? Jesus chama para entrar mais profundo, ele fala: não, vou ficar só aqui na superfície mesmo. Tá bom? Muito obrigada, tchau e bênção. Mas o texto diz, né, que esse homem, ele também fez outra coisa. Vamos lá no texto, Lucas 6. Volta lá para Lucas 6. Ele ouviu as palavras de Jesus e fez o quê? Vamos lá, gente. Lucas 6, 47. Aquele que ouve as minhas palavras e o quê? As pratica. E quando você fala em praticar, se você for ler o versículo 48, ele fala assim, ó: edificando uma casa, cavou, que é escutou, e abriu profunda vala, praticou. Quando nós praticamos, nós cavamos mais fundo. Nós abrimos profundas valas de relacionamento com Jesus. No sentido de que ele vai mais fundo. Ele não só quer conhecer Jesus, ele não só quer ouvir de Jesus, mas ele quer seguir a Jesus. Ele quer praticar aquilo que Jesus fala. Aquilo que a palavra de Deus fala, arde no coração dele para fazer igual. E assim tem que ser a nossa vida, amém? Nossa vida tem que ser assim. Nós precisamos querer ir mais fundo com Jesus, cavar mais fundo. A gente não pode ficar satisfeito só com a superfície. Lembra lá de Ezequiel 47, que o anjo começou a mostrar para um homem das águas: olha, existem águas que elas vão até os artelhos. Existem águas que você entrando vai até o joelho. Existem águas que chegam até os lombos. Mas existem águas profundas. Existem águas profundas que só precisa ser a nado, aonde os seus pés não tocam mais o chão, aonde você está totalmente dependente do Senhor. Deus quer te levar a lugares profundos, amém? Deus quer levar eu e você a cavar mais fundo, a praticar esta palavra. A praticar essa palavra. Quando nós cavamos mais fundo, eu fico imaginando, como é que era o nome? Alguém sabe o nome daquela
daquele prédio mais alto do mundo, que fica, se eu não me engano, em Dubai. É em Dubai, não é? Não é em Dubai? Eu não sei como é que é o nome daquele prédio, mas deve ser um nome bem bacana, porque ninguém sabe, né? Mas enfim, eu fico imaginando os alicerces daquele prédio. Para você construir alto, você precisa cavar fundo. Parece uma coisa contraditória, não parece? Parece algo contraditório. Como é que você vai querer construir algo para cima? Mas antes de construir para cima, você tem que cavar profundamente. Hã? E lá foi construído na areia, né? Mas eu imagino que ali eles devem ter gerado uma estrutura subterrânea, estrondosa. Eles cavaram profundamente, eles fizeram alicerces profundos ali naquele lugar, sabe? A mesma coisa, Jesus fala para mim e para você: olha, vocês precisam cavar mais profundo em mim. Amém? Vocês precisam me conhecer mais. Vocês precisam firmar não só a vossa religião, não só a sua vida espiritual em mim, mas vocês precisam firmar toda a sua vida em mim. A nossa vida, ela tem que ter alicerces profundos em Deus, a tal ponto de conhecermos Ele em intimidade, a tal ponto de escutarmos os sussurros dEle, nem a voz, os sussurros, a tal ponto de que um olhar do Senhor nos diga o que Ele está querendo dizer. Quando você começa a ter um relacionamento com uma pessoa, não só de namoro, mas nem de casamento, mas um relacionamento de amizade e tudo mais, com o tempo, né? Aquele relacionamento, ele fica tão íntimo, que a pessoa só de olhar para você, você já sabe o que ela quer, não é verdade? Você já sabe o que ela está querendo expressar naquele olhar. Deus, Ele quer um relacionamento assim conosco, amém? Profundidade. Quanto mais profundo nós irmos em Deus, mais sólida será a nossa construção. Amém? Quanto mais fundo nós formos em Deus, mais sólida será a nossa construção. E aí, terceira coisa que eu quero destacar aqui, ele diz assim: e eu vos mostrarei a quem é semelhante esse homem, né? Que ouviu as minhas palavras e praticou. Aí ele fala: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profundas valas e lançou o alicerce sobre a rocha. Diga: pôs o alicerce sobre a rocha. Pôs o alicerce sobre a rocha. Amém? E quando você leu, continua lendo, ele fala assim: vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Quando nós lançamos o nosso alicerce sobre Jesus, né? Coisas irão acontecer, mas o nosso alicerce, mas a nossa casa, ela vai estar firme. A Bíblia diz lá em Atos 4:11, que Jesus, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Ele é a pedra angular. Quantos aqui sabem o que é a pedra angular? Levante sua mão, seja bem sincero. Você sabe, você já viu uma pedra angular? Não? Eu vou te mostrar. Tá aí a foto da pedra angular. Eu queria que, por favor, apagasse ali a luz rapidinho para ficar bem bacana aqui. Eu trouxe 2 tipos de pedra angular para você. Você agora vai descobrir o que é uma pedra angular. Pode colocar aí. A pedra angular é aquela pedra de sustentação da estrutura, da casa. Olha aí, ó. Essa daí é uma pedra angular de um arco. É um fundamento de um arco. Quando você olha assim, você fala: mas como, né? No meio, praticamente nada segurando ela. É ela que segura toda a estrutura praticamente.
porque é ela que dá sustentação para aquelas outras. Tem uma outra foto, essa daqui, ó, tá vendo essa daqui mais clarinha? Essa daqui é uma pedra angular. É uma pedra de ângulo que eles chamam. É uma pedra que ela é colocada num lugar específico. E em cima daquela pedra, sobre aquela pedra, você pode construir. A Bíblia diz que Jesus é essa pedra. É essa pedra. E quando nós lançamos a nossa vida sobre essa rocha, meu amigo, você pode construir à vontade, amém? Quando a tua vida está alicerçada sobre a pedra, a rocha angular, a pedra angular que é Jesus, você pode construir sem medo. Sem medo. Por quê? Porque nada vai abalar esse edifício. E agora a gente entra na segunda parte, que eu acho linda, gente. Porque Jesus falou tudo isso. E a gente acha que Jesus estava falando isso assim de uma forma meio, às vezes meio chamando a atenção, né, e tal. Mas ele estava preocupado. Jesus, ele se preocupa comigo e com você, amém? Por isso que ele quer saber aonde nós estamos colocando a nossa casa. Onde nós estamos firmando as nossas estruturas. Porque ele se preocupa tanto conosco, que ele quer saber, meu filho, eu quero saber se você realmente está firmado em mim. Porque eu vou te dizer uma coisa: coisas vão acontecer, situações vão vir. E olha o texto que nós estamos lendo, Lucas 6, só que o 48, o finalzinho diz assim: vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída, porque está fundamentada sobre a rocha. E aí a gente começa a entender por que Jesus se preocupa com o nosso alicerce. Por que ele estava tão preocupado? Lá, quando você vai ler Mateus 7:25, diz assim: e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e bateram naquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Deus sabe dos intempéries da sua vida. Deus sabe das suas dificuldades, amém? Deus conhece cada situação que você passa durante o dia. Deus conhece cada sofrimento, cada angústia. Deus conhece cada tribulação. Deus conhece cada fio da tua cabeça que cai de preocupação. Por isso ele falou: meu filho, te fundamenta em mim. Coloca a tua casa em cima de mim, que sou a rocha. Coloca o teu alicerce em cima de mim. Deus sabe que as lutas vão vir. E as lutas, elas são identificadas pelo vento forte, pela tempestade, pelas águas. E é interessante porque aqui vai falando de vários tipos de lutas, né? Tempestade é uma coisa, vento forte é outra, enchente é outra. Meu irmão, eu não sei qual é a luta que você está passando. Não sei se você está num tsunami. Eu não sei se você está numa tempestade, sabe? Eu não sei se são ventos fortes que estão soprando contra você. Eu não sei se de repente veio uma enchente tão grande que está parecendo que vai levar tudo embora. Eu não sei. Mas Jesus está falando: olha, firma a tua casa em mim. Firma os teus sonhos em mim. Firma a tua vida em mim. Porque ainda que venham dificuldades, eu, Jesus, serei a tua rocha inabalável. Eu serei a tua rocha inabalável. Lá em João 16:33, perdão. Jesus nos avisou. Ele disse: olha, eu tenho vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que Jesus está falando, sabe? Pode vir vento forte, pode vir o que for, mas eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E você também vai vencer se você estiver em mim. Por isso que nós precisamos estar em Jesus, amém? Cutuca seu irmão e fala assim: esteja em Jesus. Firma em Jesus.
sabe? Eu sempre conto um pouco do meu testemunho, eu sempre falo um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, né? Mas algo que a nossa família, a minha família passou muito tempo atrás, né? Dificuldades financeiras. Meu pai tinha uma empresa e a empresa faliu e gente, pensa num homem que eu vi firmado na rocha, firmado em Jesus. Quantas vezes a gente conversava e meu pai falava assim: minha filha, por muito menos pessoas se mataram. Mas quantas vezes, e ele sabe disso, quantas vezes lá em casa a gente se esbarrava de noite, né? Eu estava saindo da sala porque eu fui orar e ele estava chegando, né? Ou quantas vezes a minha irmã estava saindo e eu estava chegando, sabe? E eu vi ali no meu pai um homem que firmou os seus pés sobre a rocha, sabe? E o vento foi forte, não foi, pai? O vento foi muito forte, muito forte. Mas hoje, eu tenho plena convicção que a fé dele, assim como a minha, assim como a fé daqueles que conhecem a nossa história, ela foi aumentada. Por quê? Porque nós vimos ventos fortes, nós vimos tsunamis passando, sabe? Mas nós estávamos ali na rocha. E a nossa fé foi aumentada. E hoje, né, a gente consegue construir, ir mais além. Por quê? Porque situações aconteceram, mas a gente passou por elas. Com Jesus a gente passa. Amém? Então que você possa firmar os seus pés sobre a rocha. E para a gente já começar a finalizar, eu gostaria que a gente pudesse acompanhar o 49, Lucas 6,49, que diz assim: mas, sempre tem esse mais, né? Sempre tem aquela pessoa que, né, infelizmente não escuta. Jesus está falando, Jesus está batendo, Jesus está... Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se os rios contra ela, logo desabou. E aconteceu que grande foi a ruína daquela casa. E lá em Mateus, né, a gente sempre está fazendo essa analogia. Lá em Mateus, Jesus chama esse homem de insensato. Mas o homem insensato, edifica sua casa sobre a areia. E o que a gente observa é que Jesus está preocupado com esses dois tipos de homem. Tanto com aquele que está escutando e praticando, quanto aquele que não está. Porque ele fala: meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não seguir as minhas orientações, se você não praticar, os ventos fortes vão vir. As situações vão acontecer. Porque acontece para todos. Amém? Tanto o cristão quanto o não cristão. Mas a diferença é o final. A diferença é como essa casa vai ficar. O prudente, ele ouve, ele segue as instruções. Mas o insensato, não, ele não segue as instruções. Ele não segue as instruções. E eu comparo esse insensato a um homem também, uma mulher, né? Como eu falei, é uma história fictícia, mas que pode acontecer, né? Que comprou uma televisão smart, né? Aquela televisão, se eu estou enganada, a televisão smart é aquela que pega internet, né? A televisão smart, ele comprou a televisão smart, entendeu? Mas em vez dele pegar o manual e ler para saber como é que funciona,
Ele pega o manual, embola e joga junto com a caixa, né? Bacana. E aí o que ele vai fazer? Ficar ali no controle, né? Não, esse botão não serve, esse botão serve, esse botão... O que esse botão faz? E não sei o quê. E ele gasta tempo, e ele gasta paciência. Quantas vezes ele vai dormir com raiva? Essa televisão não presta. Essa televisão não presta. Porque me falaram que ela conecta na internet. Mas a internet está ligada, a televisão está ligada e não está conectado. Mas ele não leu o manual, não falou que tinha que conectar na rede, colocar senha. Ele não sabe disso, porque ele não leu o manual. Ele jogou o manual fora. Ele preferiu ficar batendo cabeça. Sabe? Aquele homem, aquela mulher que compra um carro novo, né? E já coloca a gasolina, coloca a primeira e vai embora. Aí a hora que aparece uma luzinha lá, mas meu Deus, para que serve essa luz? Essa luz está dizendo o quê? E você não sabe para que serve a bendita daquela luz que está piscando, né? E aí de repente você fica sem óleo, você fica sem água, você fica sem gasolina. Por quê? Porque não leu o manual para saber para que serve aquela luzinha que está piscando, né? Esse é o insensato. Esse é o insensato. E quantas vezes na nossa vida a gente está assim como esse insensato, né? Construindo, correndo atrás do vento, correndo atrás de bênçãos, correndo, se cansando. Enquanto Jesus falou: meu filho, vem cá, leia esse manual aqui, ó. Leia esse manual aqui, que você vai entender. Você vai entender o que se passa na sua vida. Tão fácil. Mas a gente prefere ficar batendo cabeça. A gente prefere jogar o manual fora e ficar testando, né? Testando. E às vezes, como, né, acontece, o produto estraga, o prazo de validade chega e a gente não consegue usufruir de todo benefício que aquele produto pode nos dar. Quantas vezes a nossa vida passa e a gente não consegue usufruir das bênçãos que Deus tem sobre as nossas vidas, sabe? Essa semana eu estava falando com uma pessoa, eu falei, olha que tremendo, quando a gente para de correr atrás das bênçãos, quando a gente entende que a gente não precisa mais de correr atrás de bênção, que as bênçãos vão nos seguir, não é melhor do que a gente ficar se desgastando? A pessoa falou: é verdade, pastora, depois que eu entendi isso. E Jesus chama esse homem que faz esse tipo de prática de insensato. E você sabe o que é insensato? É aquele que não é aqueles que não são, ou seja, aquele que age de forma inconsequente, que não tem um bom senso nas suas atitudes. O insensato, ele é taxado como anormal, como insano, uma pessoa de difícil trato, de entendimento. Ele não entende as coisas, né? Parece que quem já escutou aquela famosa: nossa, essa pessoa parece burro quando empaca, né? Nem para frente, nem para trás. E vive assim. Oh, Jesus, fala comigo, né? Parece burro quando empaca. O insensato, ele também pode ser chamado de desequilibrado, irresponsável. Quantas vezes na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida, em tudo na nossa vida, a gente vai como insensato, sabe? Quer fazer as coisas nas 3 pancadas. Por isso que eu falei que Jesus falou tanto comigo nessa palavra. Porque eu preciso me moldar a ela e ser uma mulher que constrói sobre a rocha. Jesus quer nos poupar, mas a gente prefere ficar patinando. E como eu falei, as dificuldades vão vir. Só que a diferença está no finalzinho do 49. Foi grande a ruína daquela casa. Esse homem, essa mulher, essa pessoa
que não fundamentou a sua casa sobre a rocha, a sua ruína, vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo, mais cedo ou mais tarde, vai chegar o tempo. Vai ter uma hora que nós vamos passar pelo fogo, nós vamos passar pelo refinado do Senhor. E aí, onde está a sua construção? Onde está a sua casa? Onde foi firmada a sua vida? Onde foi firmada a sua família? O seu relacionamento? Você firmou o seu relacionamento em Jesus? Ou não, você firmou no sentimento do seu coração somente? Não que isso não seja importante. A nossa construção, ela precisa ser inabalável. Que você possa nessa noite se avaliar. Amém? Só você e Deus pode se avaliar.